Bom, pessoal, voltamos aí com mais uma aula do projeto HELP, tá? Estamos ajudando todos os nossos alunos em português e matemática de uma forma descontraída, fácil para você, pai, que está nos assistindo aí, possa explicar para o seu filho, e o seu filho aí que vai dar aquela olhada, vai entender fácil e gabaritar a matéria de análise sintática. Então, o que é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o predicado, entender o que é o predicado, principalmente o que? A nossa parte de transitividade verbal, ok? Na aula 2 nós vamos ver o que? Os predicados. Predicado verbal, predicado nominal e o predicado verbo nominal, ok? Vamos lá então, vamos entender agora um pouquinho aqui com o Gordo, né? Ó, o Gordo fica pequenininho aqui no cantinho da tela. Pega bastante espaço, mas tá legal. Mas vamos lá então. Vou trabalhar análise sintática. Dentro dos termos essenciais, né? Nós já vimos o sujeito, vamos ver o predicado e depois nós vamos ver o predicativo. Vamos trabalhar com o predicado em duas partes. Primeira parte, nós vamos trabalhar a transitividade verbal, entender o que é a transitividade verbal. E depois nós vamos trabalhar o predicado verbal, nominal e verbo nominal, ok? Depois os outros termos aqui da nossa análise sintática. Termos essenciais, predicado. Olha o que o Gordo fez aqui, um resuminho para vocês. O verbo. O verbo é o nosso coração da nossa frase. Vocês vão pegar e vão analisar uma frase. O menino comprou uma bola. Ok. Então, eu sempre vou pegar quem primeiro? O meu verbo, comprar. Por quê? Esse verbo é importantíssimo. Dele eu consigo localizar o meu sujeito e consigo localizar o complemento. E dentro desse complemento aí eu tenho a minha transitividade. Eu tenho que procurar, porque eu tenho três tipos de noções de verbo. Três tipos como? Eu tenho verbos de ação, tá? São verbos que vão me dar ação, que vão completar, vão me dar uma movimentação dentro da minha frase, tá? Eu tenho verbos de ligação, tá? Que vão ligar, onde nós vamos ver isso aí com o predicativo do sujeito, ok? Mas o predicativo do sujeito também pode vir com verbos de ação, ok? Mas muito mais com verbos de ligação. E aqui também nós vamos trabalhar com o nosso predicado nominal, verbos de ação, predicados verbais, verbos de ligação, predicados nominais. E verbos com fenômenos da natureza, aqueles verbos que são que dão orações sem sujeito, que nós já vimos anteriormente, tá? Dentro dos nossos verbos de ligação, ligação me dá estado, é a forma. Só estado? Não, é várias situações ali, mas eu trabalho muito mais com estado. Como é que está? Ah, o gordo está doente. Opa, ó, vira essa boca para lá. Mas o que que é? O gordo está doente. É a forma que ele está. Ele está doente, ele está com problemas. Então, esse doente está sendo ligado, caso o sujeito está sendo ligado ao complemento do verbo, né? Aí um predicativo do sujeito através de um verbo de ligação, está me dando o estado dele. Já o verbo de ação, tá? Eu tenho dois tipos, transitivos e intransitivos. Ah, como assim, gordo? Olha só, verbos de ação, quando eles são intransitivos, eles não precisam de complemento. O velho morreu. Show de bola, o velho morreu. Não precisa complemento. Mas se eu quiser colocar, gordo, pode colocar. O velho morreu na cama. Show de bola. Só que esse na cama vai ser um adjunto adverbial de lugar. Então já mudou. Não é um objeto indireto, não é um objeto direto, não é um objeto direto indireto, tá? Essas situações de complemento de objetos, tá? Que nós vamos ver mais adiante, seja ele direto, indireto, direto ou indireto, vão ser com verbos o quê? Transitivos. São verbos que precisam de complemento. O caso, o menino comprou uma bola. Olha só, uma bola. Quem compra, compra algo, uma bola. Então, ele tem uma transitividade direta. Ah, o gordo precisa de comida. Oh! Então, ó, precisa, quem precisa, precisa de alguma coisa. Ó, indireto, preposição, nós vamos ver isso aí também. E perdoar. O gordo perdoou
a cozinheira pela comida mal feita. Aí, ficou legal, mas não ficou tão... O gordo perdoou a cozinheira pela gafe. Ó, então quem perdoa, perdoa alguém por algo. Então aí eu tenho o quê? Direto e indireto. E é isso aí que nós vamos ver toda essa situação agora, dentro dessa primeira parte. Esse resuminho aqui é para orientar vocês o que é que nós vamos trabalhar agora. Vamos lá então. Predicação verbal. O que é predicação verbal? Eu vou tratar da relação entre o verbo e o seu sujeito ali, tá? E principalmente o quê? Saber esses complementos, o que que ele vai me pedir, quanto à predicação, os verbos podem ser o quê? Lexicais ou nocionais, são verbos dotados de conteúdo semântico. São verbos que me dão muito mais o quê? Eles me remetem a noções presentes em nosso universo. Eu chamo isso aqui os verbos de ações, tá? E o verbo de ligação ou gramaticais são aqueles que exprimem estado ou mudança de estado. Eles não indicam, portanto, ações, tá? Então, os verbos lexicais, eles sempre vão funcionar como núcleo do predicado. Lexicais são núcleo do predicado, tá? Já os de ligação, eles exercem a sua função, eles só ligam, tá? Então, nós vamos vendo isso aí agora. Eles podem apresentar transitividade ou não? Sim, a transitividade verbal é a necessidade que alguns verbos apresentam de ter outras palavras complementando o sentido deles, tá? Esses que exigem complemento, eu vou chamar de verbos transitivos. E os que não exigem, intransitivos, tá? Eles não precisam. Uns exemplos de verbos intransitivos é morrer, sair, chegar. Apesar que chegar, quando se referir, depois nós vamos ver isso aí, se referir a ir a algum lugar, então chega a algum lugar. Então eu tenho que tomar algum cuidado. Batizar, tá? Eles não precisam de complemento, tá? Verbos intransitivos. Aqui eu tenho alguns exemplos. Olha só. São verbos de predicação completa. Eles não precisam esse complemento, tá? Eles possuem já um sentido completo na frase. E eles não vão reclamar um complemento ali, ó. José morreu. Acabou. Amanda sumiu. Sumiu. O Enzo chegou. Chegou. Acabou. Então, eles possuem um conteúdo semântico, eles indicam ações praticadas ou sofridas pelo sujeito, mas de sentido completo, tá? E eles não vão reclamar um complemento, pois eles já estão completos, a informação já foi dada, está pronta. E eles são capazes ali de sozinho constituir o predicado dele. Ele não precisa complementar mais nada. Ah, mas José morreu na rua. Opa! O na rua seria um adjunto adverbial de lugar. Não é o complemento do verbo. Estou acrescentando informações, então seria adjuntos adverbiais. José morreu na rua atropelado por um carro. Ou José morreu na rua eletrocutado. O José morreu na rua esfaqueado. O gordo tá louco hoje. Mas tudo isso aí seriam adjuntos adverbiais de modo, tá? Então eu tenho que tomar esse cuidado na hora da identificação. Outra característica dos meus verbos intransitivos, tá? É isso aí que eu falei para vocês. Eles podem vir acompanhados, mas vão vir acompanhados de adjuntos adverbiais, tá? Que vão dar uma circunstância de tempo, de modo, de lugar, tá? Ou que exprimem um atributo do sujeito, tá? Um predicativo do sujeito. Olha só, José morreu feliz, foi o modo que ele morreu. Amanda sumiu de casa. Quem some, some. Então, aqui seria um adjunto adverbial de lugar. Enzo chegou cansado. Aqui eu teria um predicativo do sujeito. E o cansado está se referindo a chegou ou não? Está se referindo a quem? Ao Enzo. Então, eu tenho que tomar esse cuidadinho aí na hora de analisar a frase. Porém, eu tenho que tomar um cuidado que seria uma categoria especial, né, dos verbos intransitivos, são aqueles verbos que exigem adjuntos adverbiais para constituir o predicado. Tipo moro. Quem mora, mora. Quem mora, mora. Mas mora onde? Eu moro em Santa Maria, tá? Então aqui eu teria um adjunto adverbial de lugar. Quem vai, vai. Pô, quem vai, vai, vai
vou para Porto Alegre. Então, eu tenho que cuidar, tá? Verbos transitivos. Opa, aí já começa a pedir complemento, ok? O que que vai acontecer aí, gurizada? São verbos que têm predicação incompleta. Eu vou precisar de algo para explicar como é que eu vou completar esse meu verbo. Eu tenho que ver a transitividade dele. Então, sozinhos, eles não são capazes de constituir o predicado, entendeu? Tipo assim, ó, o Grêmio venceu. O Grêmio sempre vence, né, Timão? Mas venceu quem? O Inter, é claro, de virada. Mas o que que acontece? O Grêmio venceu. Então, quem vence, vence alguém ou algo. Então, aí eu teria um verbo transitivo direto, a transitividade. Tá? O cliente reclama de promoção do supermercado Big. Quem reclama, reclama de alguma coisa. Tá? Medida em estudo promete alívio para os estados. Quem promete, promete algo para alguém. O menino prometeu a aliança para a menina. Olha aí, ó. Então vocês percebam aí que os três verbos aqui pediram complemento. Um pediu para transitivo direto, né, um objeto direto, venceu algo. Quem reclama, reclama de alguma coisa, transitivo indireto, precisa preposição. E as preposições? Eu tenho que saber as principais. Ante, até, após, com, contra, desde, para, perante, sem, sobre, trás. Eu preciso saber para resolver aí, para poder identificar aí na frase as minhas preposições. E eu também tenho aqueles meus verbos. Quem promete, promete algo a alguém. Quem perdoa, perdoa alguém por algo. Então, aí seria a transitividade direta e indireta. Então, agora nós vamos ver aqui, né? Trabalhar essa subdivisão. Os verbos transitivos, eles subdividem-se, né? Como é que eles subdividem-se? É o que eu já comentei com vocês, transitividade, direta e indireta, tá? Os transitivos direto, eles vão exigir um complemento sem preposição obrigatória, objeto direto. Presidente receberá governadores. Quem recebe, recebe alguém. Prefeitura compra novos computadores. Quem compra, compra algo, novos computadores. Não, o caso aqui, ele não me pede o quê? Objetos diretos, né? Então, os transitivos diretos não me pedem preposição. Objetos diretos sem preposição. Mas por uma questão estilística, alguns verbos, mesmo sendo transitivos diretos, eles aceitam complementos o quê? Introduzidos por preposição. Mas o verbo ele vai deixar de ser transitivo direto? Não. Isso aí nós vamos ver lá, principalmente no objeto direto preposicionado, tá? E seria uma das próximas aulas, onde vocês vão ter noção de como a gente se emprega o objeto direto preposicionado. Aqui, ó, cada cidadão deve beber do vinho depois da ceia. Quem bebe, bebe algo. Então, cada cidadão deve beber o vinho depois da ceia. Mas eu quero intensificar, eu quero dizer que é do vinho. Posso dizer, comeu, quem come, come algo. Da sobremesa de sua mãe. Então, comeu o quê? A sobremesa de sua mãe. Então, eu quero intensificar. Posso usar, sem problema. Mas sempre lembrem, não esqueçam, ele não perde a sua transitividade direta. Transitivos indiretos, esses aqui são obrigados a ser utilizado o quê? Preposição, tá? Eles exigem um complemento com preposição, é obrigatório, tá? Então, o eleitor não obedece à convocação. Olha aqui, quem obedece, obedece a alguma coisa, à convocação. Fenômeno da crase que nós vamos ver aí. População ainda acredita nos políticos. Quem acredita, acredita em alguém. Então, outra situação que eu tenho que tomar cuidado, que na mesma frase pode haver repetição de objetos. Eu posso ter dois objetos indiretos, não tem problema, como diretos. Primeiro aparece o objeto antecipado para o início da oração, depois ele é repetido por meio de um pronome oblíquo. Bom, isso aqui é o pronome, isso aqui a gente chama o pronome oblíquo, aqui dentro nós vamos chamar de objeto pleonástico. Eu vou ter dois objetos. As obras indicadas ainda não as li. Quem lê, lê algo. Eu li o quê? As obras, mas estou trocando pelo as aqui. Então,
Tem um objeto direto às obras indicadas e tem um objeto direto pleonástico, para não repetir novamente. Aos inimigos, nada lhe devemos. Quem deve, deve algo a alguém, aos inimigos. Então, outro tipo de objeto indireto pleonástico. O verbo transitivo direto e indireto, ele vai exigir os dois complementos, tá? O governador perdoa a deputado traição do passado. Quem perdoa, perdoa alguém por algo, tá? O governador perdoa a deputado traição do passado ou algo a alguém. Eu perdoei o quê? Traição do passado a quem? A deputado. Esse a aqui é preposição. Se liguem. Empresário doa rendimentos do mês à Unicef. Quem doa algo a alguém. Show de bola, tranquilinho. Verbos de ligação, amoricos. Verbos que exprimem estado ou mudança de estado. Não indicam, portanto, ações. Tá? Nas orações com verbos de ligação, o sujeito não pratica nem sofre ação. Não há ação. O sujeito apenas o quê? Ele vou atribuir uma característica, um estado dele. Então, a função do verbo de ligação é funcionar como elemento de ligação, tá? Então, a casa é nova. Olha aqui, ó, é um verbo de ligação. Eu tenho que prestar atenção. A casa é nova. Nova quem? A casa. Então, aqui eu vou ter um adjetivo. E esse adjetivo vai fazer referência a quem? Ao sujeito, que é o substantivo. João está triste. É o modo que o João está. Tá? Também, verbo de ligação. Então, aqui, ó, eu tenho alguns predicativos formados com verbos de ligação, que a principal informação dele é a respeito do sujeito, e ela vai estar contida no predicativo. Então, os verbos de ligação, eles vão me exprimir o quê? Estado permanente. Quem são esses verbos aí? Ter, o viver. Anitta é bonita. Estado transitório. Andar, estar, achar-se, encontrar-se. Antônio anda preocupado, é a forma que ele está. A criança está doente, porque ela nunca vai ficar o tempo inteiro doente. Tá? Mudança de estado. Ficar, tornar-se, acabar, cair, meter-se. A pintura ficou bonita, é o estado que ela ficou. A mudança que houve. Continuidade de estado, continuar, permanecer. O computador permaneceu desligado, olha só. Verdade. O estado aparente, verbo parecer. A sobremesa parece saborosa. Gordo só fala em comida, aí chega lá uma bosta. Então, está fazendo o quê? É o estado dela. Muito cuidado, porque os verbos que costumam funcionar como verbos de ligação são o ser, o estar, o parecer, o permanecer, o ficar, o andar, o continuar, o tornar-se, no sentido de virar, tá? Mas muitas vezes esses verbos, eles podem funcionar também como verbos o quê? Intransitivos, quando eles não me dão o quê? Estado. Olha só, Joana está doente. Ok, é um verbo de ligação, ó. A forma que ela está. Joana está na sala. Não é mais. Porque isso aqui não é o estado dela na sala, não é? Isso aqui é onde ela está. Isso aqui é um verbo de ação. Então, mesmo eu tendo aqui, ó, na sala é um adjetivo? Não. Aqui eu estou tendo um adjunto adverbial de lugar. E o verbo virou o quê? Um verbo intransitivo. Show de bola, gurizada. Terminamos aqui a nossa transitividade verbal. Próxima aula aí, nós vamos ver o quê? O predicado verbal, nominal e verbo nominal, que é muito importante, porque ele vai trabalhar também essa classificação dos verbos de ação, verbos de ligação. Beijo do gordo, se inscreva no canal aí e até a próxima.